tudo novo de novo. Repita comigo, tudo novo de novo. E o que é tudo novo de novo? Pode parecer que tudo aconteceu de uma mesma maneira, mas na verdade eu e você não queremos viver de maneira igual. Nós gostamos do que é novo, e ainda que sejamos uma coisa velha, nós queremos algo novo nessa coisa velha que somos. E aí eu estava passeando por uma cidade e entendi que sou um apaixonado por coisas novas. Eu vou mostrar para vocês a coisa nova que eu vi e que não comprei porque estava descapitalizado, porque senão eu teria comprado. Dá uma olhadinha nisso. Põe para mim na tela. Um Fusca 1975 com 90% de originalidade. Eu me apaixonei nesse carro, era tudo novo nele. E eu, meu Deus, que coisa tão velha que me deixa tão vidrado. E eu olhava, eu procurava um defeito nele e eu não achava. Eu sou muito meticuloso, esteta, gosto muito das coisas bonitas. Quem chegou nesse barracão há 1 ano e 8 meses atrás sabe que essa é uma realidade da nossa liderança. Nós gostamos de coisas bonitas, excelentes. Nós estamos transformando esse barracão num lugar lindo, juntos. E eu olhei aquilo e falei, não é possível, esse carro, eu acho que foi tirado do zero e deixaram na garagem ele desde 1975, e conversando com o vendedor da loja. E ele disse, olha, esse carro pertencia a um médico, eu sou o segundo dono. E esse médico faleceu, eu comprei dele e eu vou vendê-lo, mas não estou com pressa. Claro, pelo preço que ele está pedindo, ele não tem pressa nenhuma. 50 mil reais num Fusca 1975. É o tipo da loucura que só homens cometem. E a hora que eu vi aquele Fusca, eu olhava nele, eu orava, eu falava, meu Deus, que coisa bonita esse Fusca. Eu vou pregar tudo novo de novo. Eu deveria colocar aqui um carro elétrico, um carro híbrido para os meus irmãos, como um exemplo do que é algo novo. Eu deveria colocar o novo lançamento da Jayco. Quem acompanha o mercado automobilístico entende o que eu estou falando. Eu deveria colocar os novos híbridos que estão surgindo. Mas não, eu estou aqui vidrado e parado num Fusca 1975, motor a combustão, alternador ainda, né? Nem injeção eletrônica, carburador. Aquela coisinha tão velha, mas tão nova. Eu olhei para aquilo e falei assim, deve ter alguma coisa espiritual nisso. Certamente era a ilustração que eu queria trazer para vocês. Continuo aceitando, se Deus quiser me dar um Fusca novo desse. Mas a verdade é que eu coloquei aqui este exemplo porque talvez você só se enxerga uma carcaça antiga, uma pessoa de história, uma pessoa de trajetória. Talvez você já rodou por muitos lugares, já passou por muitas estações e você não enxerga algo novo em você. Pois eu digo para você nessa manhã, Deus vai fazer algo novo, de novo, e você vai ficar irresistível, igual esse Fusquinha 1975 é para mim e para muitos homens aqui. Para quem é? Levanta a mão. Oh glória, eu não estou sozinho, o chip da masculinidade está entre nós, aleluia. Homens nascem com um chip chamado carro. Você concorda comigo, Farol? Que Deus nos abençoe com finanças para suprir todas as nossas necessidades, abastecer a casa do Senhor e comprar carros legais e bons e divertidos. Eu fiz tantos planos com esse Fusca em meia hora que você não faz ideia. Vou ensinar o Davi a dirigir, a Alice a dirigir nele. Eu vou manter ele até eu ter uns 80 anos. Aí ele vai valer muito mais do que eu comprei. Ele vai valer esse investimento. Eu quase convenci a minha mulher. Eu disse, amor, veja que investimento longo prazo maravilhoso. Ainda bem que ela não se convenceu, graças a Deus. Volta para o primeiro, antes de ir para o terceiro, por gentileza. Para o primeiro, antes de ir para o terceiro, por gentileza. Tudo novo, de novo. Deus me deu 8 lições para a gente viver esse novo começo. Só que eu não queria chamar a mensagem de 8 lições. Parece uma coisa meio coaching, sabe? Olha, faça essas 8 coisas que vai dar certo na sua vida. Então eu arrumei, por gentileza, os outros títulos, isso. Alguns outros títulos que nós podemos dar a esse sermão hoje, se você não quiser dar 8 lições para viver algo novo. Títulos mais profundos, históricos. Vamos ler o primeiro? De escravo a governador,
a história de um sonhador que viveu algo novo de novo. Vamos para o segundo título aí. Aliás, o terceiro, porque o primeiro já foi dado. Leiam comigo. 3, 2, 1. Do poço de inveja à cadeira de ministro, um homem que triunfou pelo Espírito de Deus. Olha, eu acho que a gente poderia arrumar mais uns 10 títulos para essa palavra. Porque essa palavra fala de uma realidade espiritual natural. Você e eu somos esse José. E quando nós começamos a falar sobre a nossa missão como igreja, todos os anos algo novo acontece aqui. Aliás, não está demorando um ano para algo novo acontecer. A cada culto o Senhor tem nos dado coisas novas. Mas eu pensei, poxa, qual é o propósito da gente ser farol? Amar vidas, impactar pessoas, transformar a cidade. Pessoas que vivem propósitos, elas não estão presas às suas rotinas escaldantes de segunda a sábado. Não, elas estão convictas do seu avodar, do seu estado perpétuo e contínuo de adoração. Elas sabem que elas não vivem para uma função, mas elas têm um propósito forte dentro de si. Sabe, pessoas que dizem ser farol, elas foram criadas por um propósito eterno, e elas entendem que sobreviver não está no plano. Quem aqui está com essa convicção no coração? Não é o meu plano sobreviver, não é meu plano sobreviver, meu plano é viver, sobreviver não. Meu plano não é sobreviver, meu plano não é viver superfície, meu plano não é aprender alguma coisa só, meu plano não é só vir na igreja de domingo, meu plano é fazer com que essa vida adore a Deus integralmente. Meu plano é viver o plano de Deus e tudo que tem a ver com Ele. Também servir o meu próximo. Os planos de alguém que entra na farol estão voltados ao seu Criador e não a si mesmo. É capaz de transcender a lógica humana. A gente faz a diferença na sociedade, começa pela nossa família. Porque quem não cuida bem da sua casa não pode cuidar bem da casa do Senhor? Não pode cuidar bem de outras coisas? Timóteo diz isso. Paulo aos Timóteo. Ei, se você não cuidar bem da sua casa, não governar bem seus filhos, não nutrir sua esposa, você não pode cuidar da casa do Senhor. E depois a gente vai fazendo um impacto social, porque família é a menor partícula social. Imagine que da sua família pode sair o próximo presidente da república, em nome de Jesus, e que faça as pazes com Trump. Da sua linhagem pode sair o próximo governador de estado, para a gente poder ceder o Tarcísio para ser presidente. Da sua linhagem pode sair alguém relevante que vai descobrir uma vacina de uma doença incurável. Da sua geração, então a família importa, e importa muito. Falamos de Charles Spurgeon, Jonathan Edwards, falamos de Billy Graham, mas esses caras foram criados por mães, por pais, tiveram irmãos, viveram num seio familiar onde a sua fé foi formada. O grande problema da igreja dos últimos dias é que ela não valoriza suas famílias. Ela não investe em treinar famílias. Ela não investe em cultos domésticos. Eu fiquei tão feliz outro dia que um irmão me procurou e disse: pastor, eu comprei um material novo na livraria da igreja, porque eu quero fazer na minha casa igual o senhor faz na sua. Eu ouvi o senhor falando que todo sábado de manhã vocês se reúnem, depois do café da manhã, e um faz a oração, o outro faz o louvor, o outro traz a palavra, e vocês oram juntos, vocês sonham juntos, e vocês aprendem juntos a Bíblia. Sabe, irmãos, a revolução que nós queremos ver lá fora começa aqui dentro. Então começa dentro da nossa casa, e da nossa casa a gente espalha essa revolução para o nosso ambiente de trabalho, para a nossa vizinhança, para a igreja que pertencemos. A revolução do bem, a revolução da multiplicação dos valores, a revolução da multiplicação da bondade, a revolução da multiplicação da pregação da palavra. Crente que não tem a palavra na boca para pregar, ele não precisa ter um título de pastor para pregar, ele precisa ter a palavra de Deus na boca dele para pregar em qualquer momento. E se for preciso ainda usar palavras, porque muitas vezes nem necessário é. Nós simplesmente influenciamos pelo nosso bom proceder. A Bíblia diz isso.
Paulo diz, olha, leia a minha vida. Você lendo a minha vida, você vai estar lendo a Cristo. Eu sou imitador dele. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Seus filhos podem dizer isso de você. Seu cônjuge pode dizer isso de você. Seus pais podem dizer isso de você. Seus vizinhos podem dizer isso de você. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. E essa revolução, ela vai tomando uma forma maior, e ela vai tocando a cidade. Eu percebo que a cada nível de fidelidade dessa casa, o Senhor acrescenta um novo nível de unção e de autoridade. A cada nível de fidelidade em ser crente, simplesmente ser crente. Que às vezes ser crente é simplesmente não falar nada. Ser crente é simplesmente orar e esperar Deus agir. Ser crente é simplesmente perdoar o fraco. Entenda que quem te ofendeu, não necessariamente te ofendeu porque quis te ofender, mas porque não tem força espiritual, força moral, força de valores. Nós queremos então viver um novo tempo, porque quando nós vivemos um novo tempo, isso significa Deus está nos aprovando. Quem quer viver isso? Diga, eu quero viver um novo tempo, Senhor. Eu estou orando por isso, já faz quase 45 dias, eu sinto o Espírito Santo me mover para um novo tempo, uma nova esfera de influência, uma nova realidade espiritual, uma nova porção de unção. Você sente isso? Você tem sentido isso nessa estação? Porque se você tem, você está alinhado com o relógio de Deus. Você está sentindo assim que aquele lugar antigo que você estava não cabe mais, e não é um lugar físico, é um lugar espiritual, é um lugar onde parece que você tem necessidade de mais revelação, você tem necessidade de ouvir mais a palavra, você tem necessidade de ajustar mais algum comportamento, você tem necessidade de mudar alguma atitude que você sabe que não agrada a Deus e que ainda está presente no seu dia a dia. Pode até ser um lugar físico, mas geralmente é um lugar espiritual. É que lugares físicos tornam-se também em lugares espirituais. Não dá para dizer que este lugar físico chamado barracão, galpão, 7 de setembro de 295 também não seja um lugar espiritual. Porque onde se reúnem pessoas com o mesmo propósito, com a mesma visão, com a mesma unção, com a mesma missão, esse lugar se torna uma realidade espiritual do céu aqui na terra. A igreja é a intersecção entre o céu e a terra. Quando nós nos reunimos, coisas incríveis acontecem. É por isso que eu não perco um culto. Sabe por quê, irmãos? Porque tem coisas que não acontecem em casa, tem coisas que não acontecem conversando com o vizinho, tem coisas que não acontecem eu sozinho lendo a Bíblia, tem coisas que só acontecem quando o corpo de Cristo está reunido, o dom da fé está em operação, o dom de milagres está em operação, a palavra profética encontra repouso, onde há honra à palavra e à presença de Deus. Este lugar é a intersecção entre o céu e a terra. Por isso que é importante você saber o lugar que você frequenta, porque onde você planta sementes em solos inférteis, a sua semente pode ser maravilhosa, mas não vai florescer, porque o solo está infértil. Nosso grande desafio como farol aqui, nessa atual realidade que estamos vivendo, é preparar a terra para receber as sementes, é preparar que as pessoas que chegam possam se desenvolver, frutificar, serem curadas, encontrar um ambiente sadio, encontrar um ambiente feliz, encontrar um ambiente cheio da graça de Deus, encontrar um ambiente onde elas possam desenvolver o seu chamado, mas onde elas também podem cooperar com o chamado de alguém. Então esse novo tempo significa Deus está confiando em mim alguma coisa nova, e eu preciso corresponder, né? Talvez seus sonhos estavam parados na estação anterior, mas agora você já está vendo sua agenda cheia de novos sonhos, né? Nós estamos de vento em popa aqui com a ONG, funcionando várias salas, reforços, aulas de inglês, aula de judô, aula de computação, aula de... eu não sei mais o que, são tantas aulas, corte e costura. E aí a gente de repente percebeu que a igreja tinha pessoas que queriam dar aula, elas tinham potenciais, elas tinham talentos, elas tinham uma unção que elas carregavam, que elas precisavam depositar sobre alguém, multiplicar na próxima geração, envisionar um próximo tempo. Então deixa eu te dizer uma coisa, o novo tempo é algo que nós devemos agradecer a Deus, porque o novo tempo ele vem recheado de novidades do céu, ele vem com mais unção, mais autoridade, mais devoção, vem com mais recursos, porque o novo tempo exige recursos para que você realize o que Deus quer que você realize. Amém? E aí, a gente se depara com aquele velho Fusca, perguntando para Deus, onde você pode consertar aqui, para que eu chegue no novo tempo, para que eu possa estacionar na nova garagem, que seja lá em casa, Senhor.
eu preciso fazer para chegar nesse lugar, mesmo sendo essa coisa velha aqui, mesmo sendo essa pessoa talvez desatualizada de mídias sociais, mesmo sendo uma pessoa que não faz Pix, mas uma pessoa que tem dons, tem talentos, tem propósito, que precisa desenvolver-se, porque a vida não acabou, e se não acabou significa que você não cumpriu a palavra de que o melhor está no final. Talvez você entrou aqui dizendo assim, não tem mais nada para mim. Ih, pastor, você não sabe de nada, você é jovenzinho. É nada, irmãos, nem sou tão jovem assim, depois eu te conto a minha idade. Deixa eu te dizer o que é. Se o Senhor te permite ter vida, Ele ainda não concluiu o que quer fazer com você na terra. As melhores coisas ficam para o final. O melhor vinho Ele guarda para o fim da festa. Maturidade é saber que o meu lugar de encontro com Ele produz o lugar da nova estação que Ele vai realizar através da minha vida. E tem um camarada que eu gosto muito, eu estudo muito esse camarada porque eu me identifico muito com ele, que se chama José. E José, ele viveu esse novo tempo em 3 fases diferentes da vida dele, e nem sempre o novo tempo e a nova estação pareceu tão legal. Isso nos conforta, porque quando Deus nos leva para um novo tempo, não necessariamente esse novo tempo é inicialmente confortável e legal. Não necessariamente eu vou estar totalmente encaixado no novo tempo, não. Muitas vezes vai exigir de mim bastante resiliência, vai exigir bastante humildade e adaptabilidade para aprender o que Deus está fazendo. E José, ele teve isso. José nasceu um sonhador, mas ele morreu maduro. E quando nasce esse sonhador em José, imediatamente precisou morrer nele a imaturidade. José, a palavra de Deus relata a história de José, e eu vou pregar aqui com base em Gênesis 37, 38, 39, 40 e 41. Selecionei alguns versículos para vocês, mas essa é a história de José. Ele nasceu um sonhador, e a palavra de Deus diz que Israel, ou seja, Jacó, cujo nome foi transformado em Israel, amava mais José do que todos os outros filhos, porque ele era o filho da sua velhice. E então ele mandou fazer uma túnica talar de mangas compridas. Mas quando os irmãos viram que o pai amava mais do que todos os outros filhos, odiaram a José. Sensação ruim quando alguém odeia a gente, não é? Não sei se você já passou por isso. Se você é José, certamente. Sensação ruim quando do nada as pessoas mudam com você, né? Por quê? O que aconteceu? Por que eu existo? É isso? É isso que incomoda você? A túnica eu te dou, tua túnica. Mas por que eu estou incomodando tanto? Eu não nasci para fazer mal a você, mas por que você não me curte? Todos nós nascemos com 2 necessidades emocionais. Repita comigo: amor e aceitação. Quem não ama e não aceita ao outro, não se ama, não se sente amado e não se sente aceito. Mas é realidade também que muitas vezes nós somos refutados, rejeitados. E quando somos rejeitados, desconecta em nós algo chamado aceitação. E quando nós não nos sentimos aceitos, nascem os problemas de relacionamento. Seja na igreja, seja em casa, seja no casamento, seja com os filhos. Todo problema de aceitação é um grande problema emocional. E quando José foi literalmente rejeitado pelos irmãos, ainda que ele fosse amado por seu pai, José entrou numa grande crise. E José teve um sonho naqueles dias e contou a quem? Aos seus irmãos. Meu Deus do céu, justamente a quem ele não podia contar. Ele contou aos seus irmãos, e aí o que aconteceu? Os irmãos odiaram-no ainda mais. Ele disse: peço que ouçam o sonho que tive. Eu sonhei que nós estávamos amarrando os feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou, ficou em pé, enquanto os feixes de vocês se rodeavam e se inclinavam diante do meu. José faltou da série da língua, como palavras, como maçãs de ouro em salvas de prata, é a palavra certa, dita no seu tempo apropriado, e eu completaria, para as pessoas certas. Sonhar
é parte do propósito de Deus para você e para mim. Mas contar o sonho não tem nada a ver com o propósito de Deus para mim e para você. Contar os sonhos a quem não tem o seu DNA espiritual é muito perigoso. Sabedoria em falar e também em qual mesa sentar revela quando morre a imaturidade de um sonhador. Um sonhador não deve contar todos os seus sonhos a todo mundo, porque nem todo mundo torce pelos seus sonhos e o seu sucesso como Deus, o Criador e doador dos sonhos, torce. É tão difícil encontrar uma mesa íntima, e está ficando cada dia pior, porque as pessoas estão cada dia mais sem caráter. Está ficando cada dia mais difícil encontrar uma mesa íntima, onde você de fato pode revelar o seu coração com sonhos. Há mulheres que contaram sonhos que tinham com sua família e seu marido para suas melhores amigas, e as melhores amigas decidiram fazer uma ação para acabar com este casamento. Alguém um dia contou que estava tudo em paz, tudo em ordem, nada fora do lugar na sua casa, um amigo, e de repente esse amigo arruinou esse relacionamento familiar. De repente você contou que você estava guardando dinheiro para comprar um carro novo, e alguém espalhou para todo mundo que você não pensava nos seus pais, que tanto precisavam da sua ajuda, só pensava em você, que estava guardando dinheiro para comprar um carro novo, e você foi maltratado pela família inteira, e tratado como um ávido por dinheiro. Quantas vezes você fez planos e sonhos de aposentadoria, e você caiu na besteira de contar para um irmão da igreja, até querendo ajudar ele a fazer um planejamento financeiro, e ele saiu espalhando para todo mundo que você é ambicioso e ganancioso. Talvez um dia você contou que você queria dar muito dinheiro de dízimo e oferta, porque se eu estou dando 10%, e esses 10% significa muito dinheiro, eu estou ganhando 90%, concorda? Eu estou ganhando muito mais do que eu estou dando, certo? E aí você contou essa realidade espiritual para alguém. Não, eu ainda vou dizimar R$1 milhão, eu ainda vou dizimar 10 milhões de reais. A pessoa que não é burra fez a conta inversa, né? Falou assim, não, se ele está dizimando 1 milhão, ele está ganhando 10 milhões, o quê? Eu vou torcer para esse cara dar errado. José contou seu grande sonho para as pessoas erradas. A palavra de Deus diz em Provérbios 14:30 que a inveja é a podridão dos ossos. Ela acaba com quem a possui. Quem é invejoso é uma pessoa infeliz. Ela não sabe o seu propósito, ela não tem identidade. Mas ela, por não ter identidade nem propósito, por ela ser amarga e infeliz, ela também quer deixar o seu mundo infeliz. Ela vai fazer de tudo para minar as tuas relações. Ela vai trazer perturbação para a sua mente. Ela vai falsamente acusar você. Ela vai tentar matar o seu ministério. Vai. Sabe por quê? Porque ela está podre por dentro. E quem está podre por dentro não consegue liberar amor, não consegue liberar graça, não consegue torcer pelo sucesso do outro. Sabe quem é seu amigo? Quem depois de uma conquista que você teve, olhou para você e disse, cara, eu estou tão feliz por você, eu quero tanto estar junto com você. Olha, é só o começo, isso vai ser muito mais o que Deus vai fazer na sua vida. Olha, sabe, aquele dia você pregou, você não sabe como você pregou bem, mas eu oro para que Deus aumente ainda a porção de unção sobre sua vida. Você vai pregar cada dia melhor. Olha, eu vejo você pregando a multidões de pessoas se convertendo ao Senhor. Essas pessoas te amam e torcem por você, se falam de coração. Deixa eu te dizer uma coisa, sabedoria em falar e em se relacionar é mandatório para quem quer viver um novo tempo. Quem não tem sabedoria para falar e não tem sabedoria para se relacionar, fica na velha estação. E não é vontade de Deus que vocês fiquem na velha estação. Quem não te celebra, meu irmão, te inveja. Quem não te celebra te inveja. E você pode pensar assim, não, mas essa pessoa tem muito mais do que eu. Não é sobre ter, é sobre ser. É sobre ser feliz, ser pleno, ser cheio do Espírito Santo, ser marcado para brilhar a luz de Cristo. Você sendo, pessoas vão te invejar. Sabe, um dia eu estava passando por um momento de perseguição na faculdade. E, gente, eu não entendia o porquê. Eu fazia
célula de quarta-feira. Aliás, é uma coisa que os jovens dessa casa deveriam fazer: clubinho na faculdade, clubinho na empresa, começar a ganhar gente para Jesus, orar por essas pessoas. E eu estava ali preocupado em ganhar gente para Jesus. Meus amigos, ninguém era convertido. E para a honra e glória do Senhor, eu testemunho hoje, depois de 14 anos de formado, todos, sem exceção, encontraram o Senhor Jesus e estão servindo. Tem um numa igreja A, outro na igreja B, outro na igreja C, mas todos se converteram daquele clubinho. Eu orava, eu era estratégico. Todo mundo morria de medo das provas. As provas de ciências políticas, de teoria das relações internacionais eram aterrorizantes. E eu falava: vem cá, eu vou orar por você. Deus vai te dar sabedoria, você vai lembrar o que você estudou. E o que você não estudou, Ele vai te dar capacidade para aprender. E as pessoas começavam a ir bem. E aí elas começavam a falar de como elas se sentiam, dos problemas familiares, dos problemas financeiros, dos problemas com os pais, dos problemas de casamento. E nós começávamos a trabalhar essas pessoas. Toda quarta-feira eu fazia um clubinho lá na escola, lá na faculdade. Um dia a sala lotou, cabia 60 pessoas. A sala lotou e nós pedimos o auditório emprestado. E o diretor virou para mim e disse assim: eu tenho uma reclamação, uma queixa contra esse seu clubinho. Esse seu clubinho não é ecumênico, então você não vai poder usar o auditório. Eu falei: mas quem que veio aqui falar que meu clubinho não era ecumênico? Ou seja, alguém se incomodou com o clubinho e foi dedurar para o diretor que eu estava fazendo um clubinho cristão, orando pelas pessoas, pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, sendo curadas de complexos de inferioridade, sendo curadas de falta de destino e propósito. E ele: eu não quero bagunça aqui na minha escola. Eu falei: bom, o pátio é livre. Livre? Comecei fazendo pátio. Teve um dia, eu tenho essa foto, teve um dia que tinha mais de 150 universitários com os joelhos dobrados diante do Senhor na frente da cantina. Deixa eu te dizer: para de parar o plano de Deus por causa dos invejosos. Eu não entendia por que aquelas pessoas queriam parar o clubinho, que mal tem. Eu olhava para eles, eu via eles chegando na faculdade de Porsche Cayenne, vestindo as melhores roupas. É filho de dono de laboratório, de dono de farmacêutica, de dono de grandes empresas. Eu chegava com meu Fusquinha 77, que nem meu era, nem emprestado. E que eu tinha que dar aula de inglês de sábado para pagar a gasolina. E eu almoçava na escola o pão com ovo para economizar. E eu tirava xerox dos livros. Meu sonho era ter livros. Eu tirava xerox dos livros. R$400 de xerox na época por semana. Eram mais de 1000 páginas que a gente tinha que ler por semana. E eu estudava em tempo integral, não tinha tempo de trabalhar. Inventei de dar aula de inglês de sábado. Eu dava aula de sábado o dia inteiro para poder ter dinheiro para pagar a gasolina e o xerox e a comida. Esses caras me invejando, eles chegavam desfilando as marcas. Eles chegavam bombados que eles tinham tempo para ir na academia. Eu tinha que estudar. Eles chegavam contando as gogas que eles tinham, tido relação com X, Y, Z. Eu era um homem casto, guardado no Senhor. Meu Deus, mas por que você está com inveja de mim? Você não é o modelo do que a sociedade quer ser. Mas a presença de Deus que eu carregava estava gerando incômodo neles. Como assim? Como assim esse camaradinha está achando que vai ganhar gente aqui para o clubinho dele? Gente, meu clubinho não era meu, era o clubinho de Jesus. Era só para ganhar as pessoas para Jesus. Eu nem na minha igreja colocava, porque na minha igreja não tinha espaço para eles. Era um povo de classe social muito alta. Não é toda igreja que sabe lidar com classe social muito alta. Não tinha um grupo de jovens estruturado ainda. Ninguém ia entender. Eu indicava para ir para outras igrejas, inclusive. Eu indicava para que eles ficassem firmes. Deixa eu te dizer uma coisa: quem não te celebra te inveja. Quem não suporta seu crescimento não faz parte do seu propósito. E aquilo que você tolera te torna prisioneiro. Ah, você tolerou a maledicência? Está preso à maledicência. Tolerou o engano? Vai ficar preso no engano. Você tolerou o homem mau fazendo maldade com alguém? Vai ficar preso na maldade. Você tolerou que pararam o propósito de Deus na sua vida? Vai ficar nessa cova, até você se posicionar e dizer: não tolero mais, não fico mais nesse lugar, não sento mais nessa mesa, não converso mais com esse tipo de gente. Ame a todos, mas se relacione com quem te celebra. Ore por todos, mas invista tempo em quem tem o mesmo propósito que você. Que palavra.
Charles Spurgeon disse assim: tome cuidado apenas consigo mesmo. Nossos piores inimigos estão dentro de nós. Não vai adiantar você culpar o invejoso. Não vai adiantar você culpar o malfeitor. Não vai adiantar você culpar a pessoa que não tem caráter e está sentada na sua mesa. Vai adiantar você se responsabilizar por aquilo que Deus está fazendo nesse tempo, nessa estação. É um novo tempo, é uma nova estação. Ele vai te levantar, e para isso Ele vai trocar mesas, e para isso Ele vai tirar pessoas da sua vida, e para isso Ele vai reorganizar a casa, e Ele vai te conectar a pessoas que têm o mesmo propósito que você. Pois o meu propósito está claro: amar vidas, impactar pessoas e transformar essa cidade. Enquanto eu não encontrar essa trupe, eu não caminho com outro tipo de gente. O poder de associação é algo muito poderoso. Quando você se associa a pessoas do seu propósito, os seus sonhos passam a ser também os sonhos deles. Eu me lembro que quando a gente chegou nesse lugar para reformar, eram muitos desafios. Nós não tínhamos gente, não tínhamos finanças, tínhamos um desafio enorme de reforma. Naquele ano eu engordei 12 quilos de estresse. 12. Quanto mais eu investia, mais as pessoas falavam: ai, que besteira, que loucura, dinheiro colocado no lugar errado. Não me celebravam. Algumas pessoas, elas literalmente viraram-se contra mim, contra a Tauana nessa época. Estou contando porque já passou, tá? E eu olhava assim: Pretinho, a gente tem uma palavra, a gente vai seguir. Esse tempo só está revelando quem é para estar com a gente e quem é para estar mais distante. Nessa manhã, se você quer viver um novo tempo, aprenda a discernir o que você fala, a quem você fala, onde você se senta e a hora de se levantar. Essa palavra é uma palavra de destino. A segunda fase de José foi escravo e provado, e é nessa fase que muitos desistem. Muitos desistem na hora da forja, porque a forja é extremamente desconfortável. Ser forjado não é para qualquer um. Deus dá a todos a oportunidade de ser forjado, mas não são todos que gostam dessa oportunidade. Enquanto ele estava sendo provado, foi levado como escravo. Gênesis 37, a palavra de Deus diz que os seus irmãos acharam melhor vendê-lo. Pelo menos dava um dinheirinho, e eles não ficavam com a culpa de ter matado o irmão. Olha que coisa boa. Uma visão utilitarista dos irmãos. Irmãos utilitaristas. Vamos nos livrar dele por um dinheirinho. Vamos fazer a trama aqui e vamos ganhar um pouquinho aqui. Foi vendido como escravo para o Egito. Mas aquele poço não significava para José nada além de uma oportunidade de sair vivo. Há lugares difíceis que você esteve ou que você está, que significam para você: eu tenho a chance de sair vivo. Eu sei que nessa manhã Deus trouxe pessoas aqui que estão no poço, vendidos, traídos e frustrados. Mas deixa eu te dizer, você está vivo, você está viva. Ei, está na hora de se levantar desse poço, e ainda que seja vendida como escravo, confiar no Deus que te levantou desse poço e vai fazer a boa obra na sua vida. A forja é um lugar desconfortável, onde a gente tem que agradecer simplesmente por estar vivo. Não tem mais nada, tudo se foi. Família se foi, dinheiro se foi, herança se foi, a capa se foi. Mas José estava vivo. E quem está vivo continua tendo propósito. E essa é a raiva do inimigo contra você. Você está com propósito bem vivo, porque o inimigo tentou, mas não te matou. Aleluia! Eu celebro a sua vida, meu irmão. Eu sei que você não está entendendo essa forja, mas eu estou feliz porque você está vivo. Em Gênesis 39, ele é contratado por Potifar, porque a palavra de Deus diz que Deus era com José. Estava todo mundo contra, mas Deus estava a favor dele. Um com Deus é covardia, né, irmã Rose? Um com Deus é covardia.
Se você não se desconectar da presença de Deus, esquece inimigo, Ele está com você. Pode cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. Aos seus anjos Ele dará ordem ao seu respeito para que te guarde. Pode um levantar falsa acusação, outro falso testemunha. Pode um tentar te expor, pode outro tentar te deserdar. Não há maldição que pare o propósito de Deus daquele que carrega a doce presença do Espírito Santo. Quanto mais José entendia que ele só não podia largar a presença de Deus, mais o Senhor o honrava. Colocado como um funcionário de confiança do servo de Faraó, Potifar, ele agora tem que vencer o teste da falsa acusação. A mulher que queria que ele a pegasse, e ele não quis pegar, então ela pegou a túnica dele e acusou ele de ter pegado ela. Porque vão tentar forjar provas contra você, mas se você carregar a presença, não tem como te destruir. José foi levado para a prisão e a palavra de Deus diz que Deus era com José. E até os carcereiros davam a ele os boizinhos da cadeia. Ele tinha a chave, ele podia sair a hora que ele quisesse, mas ele não saía, porque ele era um homem íntegro e fiel a Deus. E naquele tempo de prisão ele entendeu que era um tempo de aprofundamento, era um tempo de buscar mais a presença de Deus. E quanto mais ele buscava a presença de Deus, e talvez você esteja nesse tempo, o que fazer quando eu não tenho o que fazer? Olha, você tem fôlego? Louve ao Senhor. Olha, você tem orações? Ore ao Senhor. Mas te proibiram de orar em línguas, pois tranca o seu quarto e começa a dar uma metralhadora gospel no capeta. Ei, mas te proibiram de pregar a palavra. Olha para o espelho e começa a pregar para você mesmo, até que você se convença que aquilo é para você viver. Não tem nada que você não possa fazer no tempo de prisão. Prisão é aprofundamento. E José se mergulhou na presença de Deus. E sabe o que aconteceu? A palavra de Deus diz que ele tinha favor diante dos homens e diante de Deus. E ele começou a interpretações, livrou 2. De novo esqueceram. Meu Deus, o cara está preso injustamente, falsamente acusado. Interpreta o sonho e livra os caras da prisão. E de novo, ele sendo acusado, ele sendo esquecido, ele sendo traído. Meu irmão e minha irmã, vamos lá. Para de idolatrar lealdade. Outro dia eu falei isso para minha esposa. Pretinha, pare de idolatrar lealdade. Sabe por quê? Porque a gente só tem um Deus, o Senhor e Salvador. Se Ele não fizer a obra na vida das pessoas, não tem mais nenhum leal na terra. Começando por nós. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu valorizo lealdade. Eu honro lealdade. Eu sento em mesas de lealdade. Mas eu não idolatro mais lealdade. Sabe por quê? Porque eu entendi que as pessoas não estão conseguindo me oferecer lealdade. E eu vou ficar amargurado com elas? Não. Deus abençoe. Deus abençoe, porque o meu propósito não acabou. Eu posso estar num tempo de esquecimento. Você pode estar num tempo de esquecimento. Você pode estar num tempo de cadeia. Você tem um espelho para pregar. Você tem um radinho para tocar. Você tem uma oração para fazer. Você tem alguém por jejuar. Você é um conquistador. Você é um sonhador. E José entendeu isso. E nesse processo em que ele estava sendo forjado e provado, a palavra de Deus diz em Gênesis 40, Deus continuava com José. Esse tempo de forja é um tempo onde muitos desistem. Porque quando eles não veem as coisas acontecerem, os resultados rápidos, eles não suportam se aprofundar em Deus. Nós estamos lidando com uma geração superficial. Uma geração que na primeira briga termina. No primeiro desespero bloqueia. Na primeira chateação vaza. E aqui eu não estou dizendo contra aqueles que suportaram até o insuportável. E aqui eu não estou dizendo que tudo também tem limite. Não. Mas eu estou dizendo que a gente tem precisado crescer na profundidade. Precisamos nos aprofundar mais. Precisamos buscar mais os dons do Espírito, os frutos do Espírito. Precisamos não abrir mão dos princípios de Deus e da sua palavra. E a presença de Deus continuava com José, porque ele se aprofundava em Deus. Vocês estão tão calados, a mensagem está sendo ou muito assertiva, ou ela está sendo extremamente ofensiva. Então eu quero pedir em nome de Jesus, que vocês me perdoem se ela estiver muito ofensiva, porque eu acredito que eu estou pregando para Josés, machos e Josés fêmeas aqui, nessa manhã. Então eu não estou pregando para o opressor, eu estou pregando para o oprimido, amém? Aleluia!
Amém. É importante a gente basear bem a palavra. O processo, meu irmão, é muito mais importante que o propósito. E o destino tem tudo a ver com as escolhas que nós fazemos no percurso. Não tem como, José, ele não abriu mão de ser crente. Nós, por pouca coisa, abrimos mão de ser crente. Abrimos mão de perdoar. Deixa eu te dizer uma coisa. O limite é você quem tem que dar, mas o perdão é você também quem tem que operar. Ei, eu decido perdoar. Perdoado. Ponto final. Não guardo mágoa, não falo mal, bola pra frente. Deixa. Trata como café com leite. Vocês conhecem essa expressão, café com leite? Hein? Quando a gente era café com leite, quando era criança, eu detestava ser café com leite. Eu sempre gostei de ser responsável pelos meus atos, né? Aí falava assim, o Jonatas é café com leite. Sou café com leite coisa nenhuma. Eu sou pequeno, mas eu vou correr. Eu sei me esconder. Eu vou brincar de pique-esconde, mas eu vou ganhar de vocês. Um dia eu me meti numa competição de natação ali na escola de cadetes. Eu tinha acho que 7 anos e a categoria era de 12. Não abriu competição para minha faixa etária. E eu disse para a professora, que hoje dá aula para os meus filhos, tia Bia. Bia, é o seguinte, eu vou na competição. Ela disse assim, não, Jonas, você não classifica, você tem 7 anos e a competição é para 12. Eu falei assim, eu prometo que eu vou dar o meu melhor e eu vou fazer o melhor tempo do que o pior grandão. Ela falou assim, então tá bom, então eu vou colocar você no revezamento. E me colocou de costas no revezamento. Pois eu fiz melhor tempo do que o pior grandão. E deu tudo certo. Eu não aceito ser café com leite, mas tem gente que precisa ser café com leite. Tem gente que você não pode levar a sério. Tem gente que não tem moral. Tem gente que não tem caráter. Tem gente que não tem limite. Tem gente que fala o que não deve. Então trata como café com leite. Tá tudo bem. É uma maneira fácil de você perdoar. Quando você trata alguém como café com leite, você consegue perdoar a pessoa com mais facilidade. Você pensa assim, ela não quis ser assim, ela só é assim. Ela não fez por mal, ela só é, infelizmente, retardada. Ele não quis dizer isso, mas ele usa as palavras como um idiota. Se você tratar como café com leite, dá tudo certo. Quem está comigo? Essa semana nós vamos precisar aprender isso nesse processo de forja. O José não abriu mão de tratar quem tinha que tratar como café com leite. Ele se manteve fiel e digno e leal a Deus. E ele entendeu que o coração dele tinha que estar puro. A presença de Deus nunca deixou José, mesmo quando todos tinham ido embora. John Maxwell diz, a primeira pessoa que você lidera é você mesmo. O momento de forja é momento de aprender a se liderar. Olha, às vezes você ganha e às vezes você aprende. Sabe por que você está chateado? Porque você quer ganhar sempre. Tem horas que a gente só aprende. E tá bom, louvado seja Deus. Obrigado pelo tempo de aprendizado, Senhor. Olha, quem você é determina como você vê a sua volta. Se você foca demais na idiotice, na burrice, na maldade, você vai se tornando mau, idiota e burro. E você não foi feito para isso. Você é um José na sua geração. Você foi feito para ser sábio, sensato, cheio de unção, cheio de poder, cheio de autoridade. Você nasceu para ser manso, humilde de coração. Você nasceu para cultivar a presença de Deus nos poços que Ele permite você entrar. Você nasceu para perdoar o imperdoável. Você nasceu para andar 1 milha a mais com quem te detesta. Você nasceu para dar um copo d'água e um prato de comida a quem falou de você. Você nasceu para ter a cabeça ungida. Quando sentar na presença dos teus inimigos, Ele unge a sua cabeça com óleo, faz seu cálice transbordar. Certamente bondade e fidelidade te seguirão todos os dias da sua vida. Isso é ser crente. Terceiro estágio foi o José governador, o José provedor e o José perdoador. Gênesis 41 descreve que José estava cheio da presença de Deus ainda. Terceira vez que Gênesis fala que Deus continuava com José. Próxima pergunta tão simples aqui. Se você esqueceu o resto do sermão, está tudo certo, mas não esqueça isso que eu vou te falar. Deus está com você. A presença dele está com você. Se a presença dele estiver com você, está tudo certo. A presença de Deus está com você. Está difícil, mas ela está com você. Suportou, mas ela está com você. Está no poço, mas ela está com você. Maltratado, mas ela está com você. Perdeu, mas está com você.
Aprendeu? A presença de Deus está com você. A presença de Deus está no seu casamento. A presença de Deus está na sua casa. A presença de Deus está na sua igreja. A presença de Deus, não uma boa estrutura, não uma boa mídia, não um bom louvor. A presença de Deus, aquela que quando toca convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Aquela que quando toca nos converte e nos transforma. Aquela que quando toca nos torna mais parecidos com Ele. Aquela que quando toca acrescenta sem a gente fazer nada de força. Você sabe por que faz uns 6 meses que eu não vou na reunião de pastores dessa cidade? Eu vou confessar a vocês um pecado. Eu luto pelo vínculo da unidade, mas eu não tenho ido nas reuniões de pastores. Porque eu chego na reunião de pastores, eu já levei testemunhas comigo. Só perguntam de mim e da Farol. O que você está fazendo na Farol? Qual é o segredo da Farol? Não sei o que eu falo. Eu falei, irmão, eu vim aqui para ter unidade com você. Eu não vim aqui para te contar segredo nenhum. Eu não sei o que está acontecendo. A gente só está cultivando a presença de Deus. A gente só está permitindo um altar santo. A gente só está cuidando de líderes, discipulando pessoas, perdoando o imperdoável. A gente só está indo além, uma milha a mais. A gente só está fazendo isso, mais nada. A gente só está sendo crente. Não tem segredo. Repita comigo, não tem segredo. O segredo é ser crente. Gênesis 41, José, cheio da presença de Deus, mais uma vez é convidado a interpretar o sonho, mas não mais do Potifar. Potifar mandou ele para a cadeia injustamente, mas Faraó o resgatou da cadeia. Deixa eu dizer uma coisa, quando você é injustiçado, se prepare para alguém de mais autoridade do autor da injustiça te chamar para governar. Ah é? Potifar mandou ele para a cadeia, mas Faraó o chamou para o governo. Foi mesmo. Nossa, o vereador te botou no chilindró? É, pois o prefeito está te chamando para uma reunião. Ah, é mesmo? O diácono te rejeitou? Pois o pastor está te chamando à frente e reconhecendo o seu ministério. É mesmo? Foi mesmo. Foi. Com todo respeito, o garçom judiou de você, pois o gerente está mandando vir pagar uma refeição nova para a sua vida, dando para você e para sua família mais um dia de refeição. Ei, quando você está na presença de Deus, Ele se encarrega de chamar as maiores autoridades para honrar o que as menores autoridades não souberam fazer. Nossa, isso é forte. Era para vocês estarem jogando a cadeira para cima. Meu Deus, existe um Deus. Ele está olhando para mim. Ele não me esqueceu. Ele não respeita a hierarquia humana. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Pastor dos pastores, o líder dos líderes, o médico dos médicos. Ele é o prefeito dos prefeitos, o advogado dos advogados, o juiz dos juízes. Quem poderá contra o braço forte do Senhor? Ninguém. Faraó chama José e fala assim, ó, vem cá, tive um sonho esquisito. Me falaram que você interpreta sonhos, está interpretando sonhos na cadeia. O que quer dizer isso? Tem uma chave que Deus vai te dar que não vai dar para ninguém. Não tem a ver com diploma, não tem a ver com mérito, tem a ver com a graça de Deus. É uma graça, é um favor que Ele te dá. É um favor que quando Ele te dá, você abre porta que ninguém pode fechar. É uma graça, uma unção que Ele capacita você para fazer o que ninguém sabe fazer. Então vão começar a te chamar nesse novo tempo, e você vai começar a corresponder. Eis-me aqui. José não titubeou, não falou estou com medo de interpretar errado. Não, José simplesmente disse, eis-me aqui. Estou aqui. Significa isso, Faraó. 7 anos de crise, 7 anos de fartura. Vamos guardar dinheiro na fartura, honrando os princípios de Deus, devolvendo o dízimo, pagando os impostos e guardando o resto. E Deus vai suprir as nossas necessidades. E nessa fase, José também aprende que a presença de Deus o segurou com um caráter firme e íntegro, e o colocou na posição que Deus tinha revelado a ele em sonhos quando ele era pequeno. O mesmo sonho que tentou matar José promoveu José ao palácio real.
Sabe aquele sonho que só você carrega? Ninguém mais da tua família carrega. Sabe aquele sonho que só parece que você tem, só você quis se melhorar? Sabe aquele sonho que só você do trabalho parece ter, ver aquela empresa prosperar? Sabe aquele sonho de amar os seus patrões? Como a palavra de Deus diz, quer comais, quer bebais, quer façais coisa alguma, fazei tudo para a glória de Deus. Ei, patrões, não judiem dos seus funcionários, mas funcionários, sejam uma bênção para os seus patrões, porque eles são bênção na sua vida. Não, quando você deixa a bandeirinha da CUT e entra na bandeirinha da Bíblia, sabe? Você fala assim, não, eu vou tratar como se fosse meu, porque eu estou fazendo para Deus, eu não estou fazendo para o meu patrão. E quando você começa a adorar a Deus, e de repente o dono da empresa te chama e fala assim, me pediram sua cabeça, mas eu sinto que você é um cara leal, e eu quero promover você a gerente. E a cabeça do Amã que tentou tirar a tua cabeça é colocada no lugar, e você é promovido a um lugar real. Deixa eu te dizer uma coisa, o lugar do governo, a terceira fase de José, nos mostra que quando firmamos o nosso caráter, e não abandonamos a presença de Deus, o Senhor nos dá ferramentas únicas. Uns governam sobre todos, enquanto outros seguem governados por si mesmos, por seus próprios apetites e vontades. Quem você é nessa manhã? Você quer governar a todos? Consegue governar seus próprios apetites? Consegue governar seu ímpeto? Consegue governar suas palavras? Consegue governar a maneira como você se relaciona com o próximo? Consegue governar a sua parte física? Disciplinar o seu físico? Porque só pode governar outros quem sabe se governar. E aí vem as 8 lições que eu vou passar muito rapidamente, que eu gastei tempo desenvolvendo essa palavra para que houvesse entendimento espiritual. Primeira coisa, nós fomos feitos para um novo. Ninguém foi feito para ficar acumulando velharias. Você e eu temos anseio pelo novo. A gente gosta de casa nova, a gente gosta de roupa nova, a gente gosta de carro novo, a gente gosta de fazer aniversário. Aí eu não gosto, é algum trauma, mas todo mundo deve gostar, porque está vivo. Nós temos que tratar esse trauma aí, está vivo, celebre a vida. Nós nascemos para isso. Nós nascemos quando Deus coloca algo novo na nossa vida. Nós nascemos para o novo, nós nascemos para a novidade. Repita comigo, eu nasci para o novo. E sabe, tem uma expectativa de Deus sobre nós, porque quando Ele fala que vai fazer algo novo, Ele vai confiar algo em nós. Próximo, o anseio pelo novo fala da nossa vida eterna. Quem não gosta do novo, não vai gostar de viver a eternidade. Nós estamos aqui numa passagem, são 60, 70, alguns 80, 90 anos, até 100. Mas essa expectativa de que nós estamos sendo gerados para a eternidade, ela pulsa no nosso coração. Por isso que nós não entendemos a morte. Por isso que quando alguém morre, nós não conseguimos entender, nós choramos, nós não conseguimos entender a partida, porque nós não fomos feitos para a morte, nós fomos feitos para a eternidade. E nesse período de gestação que nós estamos aqui, as coisas novas, elas nos empolgam, porque significa que a gente está chegando mais perto da eternidade. Eu lembro que quando Davi nasceu, eu nunca tinha sido pai, e eu pegava Davi, eu cheirava Davi, eu beijava Davi, e ele foi se desenvolvendo, ele tinha aquele cheirinho da eternidade, sabe? Ele estava com Deus, tinha acabado de chegar à terra, então quando eu estava com ele, parecia que eu estava mais perto de Deus, porque ele era puro, né? Manso, né? De coração, é aquela coisa que acabou de ser gerada no céu, o lugar onde eu e você iremos um dia. Há uma grande expectativa aguardando por nós. Hoje nós celebramos a ceia do Cordeiro aqui na terra, mas um dia nós celebraremos com o próprio Jesus, sentado na mesa. Esse lugar de expectativa, de que eu não vou ficar no caixão, eu não vou ficar no cemitério, eu não vou ficar preso a um lugar físico, eu sou eterno, eu vou viver com Cristo no céu. A palavra de Deus diz que o Pai está preparando uma morada para mim e para você. E olha que Ele deve estar fazendo uma casa bacana para a gente, hein? 3, novos níveis vão exigir de nós novas habilidades para vencer os novos gigantes. Nós vamos precisar ser firmes, fortes, capazes de aprender, resilientes no processo, humildes, adaptáveis. Nós vamos precisar entender que se não formos assim, nós não vamos conseguir viver um tempo novo, porque novos gigantes requerem de nós novas estratégias. Próximo. Toda novidade começa no céu. É Deus quem toma a iniciativa. Não adianta você falar assim, eu quero viver algo novo, e vai lá e corta o cabelo.
Nada contra, pode cortar o cabelo, mas não é cortar o cabelo que vai fazer você viver algo novo. E há tantas pessoas que têm essa necessidade de mudar alguma coisa fora, porque não está conseguindo se conectar com o céu para entender o que está acontecendo no céu. Há tantas pessoas trocando de carro, indo para o shopping, fazendo compras, querendo colocar por fora algo novo para dizer que dentro está algo novo, mas dentro continua velho. Não, novidade começa no céu. Cadê os forjados aqui, se aprofundando na presença de Deus? Cadê aqueles que vão descer hoje um pouquinho mais? Cadê aqueles que vão fazer um voto de jejum hoje, para que Deus te leve a um novo lugar espiritual? Levante sua mão. Ei! Ele muda os tempos e as estações. É Ele quem remove os reis e estabelece os reis. É Ele quem dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. É Ele quem muda os tempos e as estações, farol. É Ele que está virando uma chave nessa manhã nas nossas vidas. Nós vamos só corresponder. Eis-me aqui, Senhor. Estou entendendo, o Senhor está mudando, está tornando aqui desconfortável, está tornando ali desajustado, mas eu estou entrando na nova versão. Você está entrando na nova versão? Quem aqui é empreendedor? Levante sua mão, bem alto. Em nome de Jesus, Pai. Eu oro agora para que a criatividade do céu. Eu oro agora, Deus, para que o Senhor comece a gerar os novos contratos, as novas maneiras de fazer. Eu quero te pedir agora, Deus, que nessa nova estação, o Senhor leve o seu povo a um novo nível de entendimento, a uma nova capacidade. Deus, o céu está cheio de criatividade. Quem aqui está buscando uma vaga no novo emprego? Levante sua mão. Alguém buscando uma vaga no novo emprego? Levanta a mão bem alto para eu ver. Ninguém está alcançando você com a câmera aí não. Fica tranquilo. Pai, em nome de Jesus, essa porta que o Senhor vai abrir, ninguém pode fechar. Rafael, você está preparado para se aprofundar? Em Deus? Não na ciência. Você é inteligente, mas não é na ciência, é em Deus. Está preparado? 3 vezes mais vai ser a sua rentabilidade. Eu oro e profetizo isso sobre você, e que você dê o testemunho para glorificar a Deus nessa casa profética, porque nós não somos daqueles que retrocedem e têm medo de viver algo medíocre. Não, nós vamos avançar a novos desafios. Fica com a mão levantada. Em nome de Jesus, nós geramos no Espírito essas novas portas. Nós declaramos que o telefone vai tocar, que o LinkedIn vai chegar a mensagem, que as pessoas vão vir até nós, que o Senhor vai tomar a iniciativa da gente conhecer alguém, nem que seja na academia, na fila do supermercado. O Senhor vai trazer a oportunidade para o novo tempo. E eu oro e te peço, Deus, que o Senhor capacite o teu povo, porque sem novas habilidades a gente não vence novos gigantes. Eu oro agora por um aumento de influência espiritual nessa casa, capaz de gerar um aumento de recursos nessas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Novas estações precisam testar bagagens. O que é que você leva para a próxima estação? E o que é que você deixa? Quem você leva? Quem você deixa? Eu chorei para gerar isso aqui, mas vocês estão chorando para receber. Está valendo a pena essa palavra. Quem que você leva? O que você leva? Eu quero levar mais amor e mais mansidão. E eu quero deixar o furor e a ira. Eu quero levar compreensão espiritual. Eu quero deixar meu coração enganoso de lado. Eu quero levar mais disciplina. E eu quero deixar preguiça para trás. O que você vai deixar para trás? O que você vai levar na nova estação? Eu quero levar pessoas leais. E eu vou deixar desleais e infiéis. Eu vou levar pessoas preparadas para liderar. E eu vou deixar pessoas que só querem oba-oba. É a minha escolha. A estação é minha. Deus deu a mim. Deus deu a você. Use bem a sua nova estação. Teste suas bagagens. Veja se está no peso certo. Veja se está com as coisas certas para o que vai exigir um novo tempo. Próximo. Não se discerne tempos e estações na alma. O coração é algo muito enganoso, meus irmãos. Você está sentindo? Que pena. Vai orar. Você orou. Você está com incômodo? Pede a Deus para manifestar. Mas aguarde Ele fazer. Para de tomar decisão kamikaze. Decisão no impulso. Decisão na emoção.
decisão na raiva, você pode perder a sua nova estação por decidir a partir de emoções. Não sou eu quem digo, é a Bíblia. O Espírito é quem age, nos dando iniciativas espirituais. O crente, ele não toma decisões sem orar. Sabe, irmãos, nós estávamos fazendo um negócio semana passada, eu e a Tauana, e nós tínhamos orado, e nós tínhamos visto muitas possibilidades, e nós estávamos muito convictos de que era a possibilidade A. Estava tudo certo. Não, tem paz, mas ainda tinha um certo incômodo aqui, sabe? E eu fui orar um dia à noite, eu disse assim, Deus, não sei, parece que ainda não é, mas está tudo tão favorável, a realidade natural está tudo tão certo, sabe? Minha razão diz que é bom. E no outro dia de manhã, Deus nos conduziu a um outro lugar, em um outro negócio. Vocês não fazem ideia do grande livramento que Deus nos deu. Porque quando você ora e discerne espiritualmente, você não fica enganado pelas suas emoções e nem pela sua razão. Não se discerne tempos e estações na alma. 7º, o coração é mais enganoso que qualquer coisa. 7º, repita comigo, decisões decidem destinos. Vê para mim o versículo, por gentileza. A nossa luta não é contra a carne e sangue, mas é contra a nossa própria carne às vezes, e contra principados e potestades. Olha aqui, a carne luta contra o espírito luta contra a carne, são opostos entre si, porque não façam farol o que vocês querem, sejam guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas como, repita comigo, obras da carne são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias. Deixa eu te dizer uma coisa, tomou decisão com base em alguma obra da carne, você não está tomando decisão espiritual, você está boicotando a sua nova estação. Próximo. Novos começos se iniciam com Deus, e eu e você correspondemos com obras do Espírito. Quais são as obras do Espírito? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Deixa eu te dizer, irmão, o novo tempo que Deus está gerando em você está cheio de obras do Espírito. Vamos ficar de pé na presença de Deus. Você corresponde a essa palavra nessa manhã?